CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Adriana Miller, terapeuta, psicóloga. Boa tarde, bem-vinda, Adriana. Boa tarde, Mário. Boa tarde a toda a equipe daqui. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tenha paciência com a gente, Adriana. Eu tenho carinho por vocês. Um pouquinho de paciência também. Também. Adriana, tudo bem? Olha, como eu disse, não foi ideia nossa sugerir que você visse a série. Foi da pedagoga, especialista em educação, Juliana Santos. Ela que falou, gente, fala para a Adriana assistir a série e comentar, porque eu quero ouvi-la aí também na CBN. A série chama Adolescência. Quando ela falou sobre isso, na terça-feira, um pai mandou um áudio pra gente. Podemos ouvir? Por favor. Porque achei tão assim, simbólico que ele disse que pode ajudar outras pessoas também. É o seu Marcos? Isso, ouvinte Marcos, Mário. Obrigado, Adalberto, pela dica da série, cara, que eu sou pai de um adolescente e eu não consigo me comunicar com ele. Parece que eu tô sempre desagradando, parece que eu nunca agrado. Não digo de coisas materiais, eu digo de conversas mesmo, de reações. Parece que estão num outro planeta. Eu acho que eu vou assistir a série também, para me obrigar a professora também por indicar a gente assistir junto. Porque, cara, realmente, eu sou pai, digo, eu não estou dando conta realmente principalmente da comunicação, numa linguagem que eles entendam a gente, que compreendam nós pais e que também a gente compreenda eles, né? Que é muito difícil, muito, mas muito difícil. Eu percebo até um pedido de ajuda na sua mensagem desse pai do Marcos aqui pra gente, Adriana. De alguma maneira essa série tão comentada pode ajudar o Marcos e outras pessoas? Jesus Luiz já mandou mensagem. Posso ler, Adriana, rapidinho? Forte abraço para vocês. A série é excelente, deve ser assistida para entendimento de pais e filhos e de todo o grupo familiar. Adriana, você viu essa série? Se puder só resumir um pouquinho do que se trata, sem spoiler, e por que está todo mundo comentando e mandando a gente assistir? Então, é uma série curta, né? São 4 episódios. Começa com uma criança, um adolescente, né, de 13 anos. Então, eu acho que esse é um dado importante, porque é um adolescente no início da adolescência, né? Então, ele está bem nessa fase de transição entre o estágio da infância e indo, né, para a adolescência. E o ponto central é que existe a suspeita de um assassinato. Então, esse é o enredo, né? E a partir daí vai ter como é que a polícia age com relação a isso, como é que é a questão da escola, como é que é uma conversa que ele tem com a psicóloga e como é que está sendo o impacto disso na família. Então, e um episódio para cada tema desses. Então é bem dividido. Um detalhe técnico, mas eu acho interessante, é que é feito no plano sequência, então assim, não tem corte. O que aumenta a nossa ansiedade em algumas cenas, porque a gente é acostumado a assistir e na hora que vai dar aquela tensão, dá um corte, dá uma aliviada, isso alivia. Ali não, ali é direto a gente acompanhando o que está acontecendo. Então, às vezes são 40, 50 minutos você dentro daquela cena junto com os atores. E o próprio diretor, que aliás, o diretor não, o roteirista, o idealizador, o Stephen Graham, ele é o ator, ele é o pai da série. E ele fala que ele teve essa ideia diante de algumas notícias de jornal que ele andou ouvindo, né? E que fez ele se perguntar que sociedade é essa onde adolescentes tiram a vida, meninos adolescentes tiram a vida de meninas. Então ele quis, de verdade, mexer com esse tema. A série, só realmente para as pessoas ficarem preparadas, não é uma série policial buscando solucionar o crime, não é uma série que traz a coisa já fácil, né? É uma família desestruturada, é um pai agressivo, nada disso. É uma família normal, como a nossa,
que os pais trabalham, a mãe fica lá administrando a rotina da casa, tem uma irmã mais velha que tem amigos, ele também. Então, assim, uma família como a grande maioria das nossas famílias e que, de repente, é pega de surpresa. Por isso que ele joga a luz e ele convida, ele incomoda para convidar esse tipo de reflexão que a gente está tendo aqui, sobre uma responsabilidade mais coletiva, né? Que sociedade é essa? Eu acho que esse ponto é importante, né? Então, quando eu escuto o áudio do Marcos, eu acho muito legal, porque o que ele está falando é um pai que está preocupado, porque acho que um dos pontos importantes, inclusive que eu coloquei aqui, para a gente ver hoje, é essa questão dos pais, os pais estarem vigilantes. A gente costuma dizer aqui, né, Mário, que os pais têm que saber onde os filhos estão, com quem, fazendo o quê. Isso eu tenho repetido já com certa frequência, né? Tanto no mundo real quanto no mundo virtual. E essa série, eu acho que ela traz um grau a mais de atenção para os pais com relação a isso, porque só responder, meu filho está lá no quarto, no computador, não é a resposta para onde ele está fazendo o quê, com quem. Porque que tipo de interação está acontecendo, que tipo de informação ele está absorvendo e quem são as pessoas com as quais ele está, com quem ele está aprendendo essas coisas. Então, acho que a série ela toca de forma muito gritante nesse aspecto e, junto com isso, no alerta para a nossa geração de que a gente está muito analfabeto com relação a emoji. Eu sempre falei que eu era analfabeta digital. Agora eu descobri que eu sou analfabeta de emoji, porque é isso, sabe? Interessante você falando isso, porque foi o que a Juliana Santos, nossa especialista em educação, também falou. É assim, que a cor do emoji tem um significado que a gente não sabe, não é só o desenhozinho, ele tem várias mensagens por uma cor, por uma maneira de enviar o emoji. E o que surpreendeu a Juliana é que essa série não é brasileira, e ela foi para a escola, e é o mesmo sentido. Então, é uma comunicação universal por emojis que os adolescentes têm, e a gente nem se dava conta disso. É exatamente isso, Mário. E é um código interno de uma determinada comunidade. Então, eu acho que quando a gente fala para os pais ficarem vigilantes, a gente está falando para eles sentarem, conversarem, assistirem a série com os adolescentes. Assistir juntos, você acha? Eu acho importante. Eles já devem ter assistido, os adolescentes. Então, acho que a gente vai chegar meio atrasado nisso, mas depois sentar e conversar e fazer essas perguntas, né? É isso mesmo? É assim? Vocês já tinham ouvido falar? Esse tipo de conversa precisa aparecer para a gente. Eu acho que os pais hoje em dia, Mário, eles têm que sair dessa postura de que eles sabem e vão ensinar. Eles têm que trazer a ideia de que o nosso conhecimento, a gente precisa trazer os filhos para a realidade do mundo. Não. A gente precisa arrumar formas de entender a realidade desse mundo virtual, porque ela é complexa e ela é... Eu vou deixar duas participações no ar, no Repórter CBN, porque talvez o filme seja uma ferramenta para promover esse diálogo. E você está dando dicas para os pais e mães. Pergunte isso, pergunte de certa maneira durante o filme, porque é aí que me parece o ponto de dificuldade, Adriana. Eu estou dizendo isso mediante os relatos que eu estou recebendo aqui. Vou ler e depois o Repórter CBN comenta. Aqui o Osimar. Tenho dificuldade em me comunicar com minha filha adolescente. Quero ser presente sem parecer invasivo. Como criar um diálogo aberto e equilibrado? Eu vejo que os pais notam os adolescentes refratários a qualquer aproximação. E aí, filho, gostou, filho, do filme, do diálogo? Pai, tá. Entendeu? Essa é a mensagem do Osimar. E olha como ele é direto, né? Como quero ser presente sem ser invasivo? Como é que eu crio o diálogo aberto e equilibrado? Espera aí, Osimar, que a Adriana vai ajudá-lo.
O Hélio, Adriana, eu tenho um amigo que sempre tentou se aproximar dos filhos. Agora, na faculdade, os filhos reconheceram o esforço dele para se conectar quando eles eram mais novos. Só agora na faculdade. Essa é a mensagem do Hélio. Quer participar também? Manda o WhatsApp. Diga, Patrícia, o número. 992-994297. E a Silvana. Adalberto, eu acho que o Mário está super elegante. Essa não precisa anotar, não. O repórter CBN vem aí com um boletim de notícias do Brasil e do mundo. E a gente volta com a Adriana comentando da série e respondendo aos ouvintes. Voltamos com o CBN Cotidiano no quadro da Adriana Miller, que hoje está comentando a série Adolescência. Ela disse mais ou menos como é a série, porque é importante assistir junto com os filhos adolescentes, provocar um diálogo. E eu deixei no ar a dúvida aqui do Osimar, que ele falou, eu tento esse diálogo, mas fica difícil. Como é que eu crio um diálogo aberto e equilibrado com meus filhos? Tenho dificuldade. E ele complementou citando uma história de ontem, né, Juliana? Exatamente, Mário. Ele disse aqui, sobre o mundo virtual, por exemplo, fiz aniversário ontem e a minha filha até fez uma homenagem para mim no Instagram, na rede social. Mas quando cheguei em casa, fiquei muito chateado. Eu esperava pelo menos um abraço. Ele falou aqui pra gente. Adriana, ele está dizendo que tem dificuldade de falar com minha filha, que essa série pode ajudá-lo. O que você pode dizer para o Osimar? Osimar, a gente gosta de abraço, né? Eu acho que vale só falar para ela que isso é importante, né? Porque eu acho que essa comunicação, ela precisa acontecer. Então, reconhecer que teve um movimento típico da geração dela, que é colocar nas redes sociais. Então, houve uma homenagem muito relevante do ponto de vista de uma adolescente no ano de 2025, né? É assim que eles se comunicam. Então, do ponto de vista dela, ela fez o máximo, né? Ela falou para todos os amigos da importância, para todos os amigos com os quais ela convive, os outros que ela nem sequer conhece, mas são seguidores, a importância do pai dela. Então, eu acho que do ponto de vista dela, ela fez uma entrega perfeita. Poxa, Osimar, que afago no coração você já ganhou agora, porque para a gente é diferente, para a gente a vida está aqui. E para essas novas gerações, parece que o que legitima a vida é a rede social e não o oposto, né? É isso. E é exatamente isso. Eu acho que a gente precisa começar a mudar esse enfoque, né? Então, agora também não custa nada dizer para ela que um abraço cai bem, né? Porque, assim, a versão analógica daquilo tudo que ela escreveu é um abraço. A gente gosta, né? Então, e é disso que eu estou falando, né? Quando a gente fala de diálogo, a gente tenta entender o lado do outro, tenta apresentar o nosso lado e chegar nesse ponto comum, né? De um entender o que é importante para o outro. O que eu acho que... Eu vou no comentário do Hélio, porque ele fala que os filhos lá só entenderam o que o pai fazia quando chegaram na faculdade, né? E eu acho importante a gente entender essa sequência de maturidade cognitiva, afetiva, moral. Tem o período da infância. Quando a gente nasce, a gente vai crescendo dentro da família e vai aprendendo. Primeiro que a gente já nasce e já tem um lugar garantido. É o primeiro neto, é a primeira neto, é a mais bonitinha, o mais sapeca. E aí, dali para frente, a gente carrega esse rótulozinho que colocaram para a gente ali na família até a idade mais que adulta, né? Então, toda reunião de família vai ter aquele que é o que sempre conta piada, vai ter aquele que sempre traz um assunto polêmico, vai ter aquele que é o queridinho de todo mundo, enfim. Por quê? E como é que isso é organizado? É lá na família, nesse núcleo familiar, onde também a gente vai aprendendo os valores dessa família, o que pode, o que não pode, né? O que é certo, o que é errado para aquela família. E, bom, ali a gente cresce, se desenvolve, vai para a escola. Muito bem, obrigado. Se sentindo pertencendo a esse núcleo familiar. A gente vai amadurecendo, inclusive cognitivamente, física, cognitivamente,
e chega na adolescência, por isso que eu falei no início que a idade de 13 anos do garoto da série é importante. Porque 13 anos é onde começa a adolescência, em média, né? Então, ele está exatamente nesse período de transição. Não vou falar da transição agora, eu vou falar da adolescência. A adolescência é um espaço social que a gente constrói com os amigos. É a hora que a gente vai começar a construir a nossa identidade. Não dentro do núcleo familiar, que é uma identidade que nos foi dada, mas fora desse núcleo seguro. Então, a gente, lá na adolescência, começa a tentar responder a pergunta: quem eu sou? E para responder essa pergunta, eu tenho que pertencer a um grupo. Então, eu sou quem? Eu sou da turma. E aí a gente vai começar a lembrar dos rótulos de adolescente. Tem a turma lá dos nerds que senta lá na frente, tem a turma do fundão, tem o pessoal que joga, que é esportista e que ganha medalha e que tem lá todo um status, tem o pessoal que tá nem aí com coisa nenhuma, ou só sabe das festas, enfim, tem esses grupos acontecendo ali no espaço normalmente escolar, mas que é o espaço onde a maioria dos adolescentes se encontra, mas enfim, tem esses grupos, né? E a gente vai pertencer a um desses grupos e vai ter um lugar dentro desse grupo. E via de regra, então, para responder, para um adolescente responder quem eu sou, ele precisa dessa noção de pertencimento e ele precisa entender qual é a expectativa social em cima dele, inclusive dentro daquele grupo. E a gente sabe que a nossa sociedade valoriza beleza, riqueza, então são outros valores que entram em conflito, porque precisa de uma maturidade cognitiva, afetiva e moral para conseguir administrar isso e entender que não, pera lá, eu não preciso ser a mais bonita para ser uma pessoa legal. Essas duas coisas são diferentes uma da outra, né? Eu me sentir bem sendo honesta ou sendo generosa, muito mais do que sendo bonita ou rica. Isso precisa ser construído. E muito dessa construção acontece em casa, porque são os valores familiares. Só que, então, entre sair da infância e chegar na adolescência mesmo, aí a gente está falando 16, 17 anos, já consolidada, existe uma fase de transição que é turbulenta e que é aqui que a gente tem que tomar cuidado. E é aqui que essa série vem alertar a gente. Porque são adolescentes querendo responder quem eu sou, sabem quais são as expectativas sociais, sabem quais são os valores da família, mas eles não querem mais dar muita atenção para a família e querem entrar num grupo, ser aceito num grupo. O que eu faço para ser aceito, né? Como é que eu me encaixo nesse grupo? Isso gera muita angústia e muita pergunta. E muita dúvida interna, né? Então, como é que eu vou ser desse jeito que é esperado? Aí, o que eles fazem? Vão conversar com os amigos, né? Como é que faz? Os amigos, normalmente, como eu acabei de falar, são parecidos, então vai todo mundo para a internet, vai todo mundo para a rede. E o que acontece nesse espaço da rede, que aí essa série traz bem claro para a gente? Eles acabam recebendo informação de influenciadores digitais com milhões de seguidores, ou seja, para um adolescente no mundo de hoje, tem validade isso é o que valida o que aquela pessoa está falando, não a coerência ou competência dela. Se tem muitos seguidores, uma pessoa é muito boa, né? Então vou ouvir. E aí as meninas começam a ser influenciadas pelas questões de estética, né? De como ser mais bonita, como ser mais sedutora, e caem na rede nesse universo, né, de transtornos alimentares. E a gente sabe de um monte de meninas que são presas
na anorexia, na bulimia, por conta desse momento que elas estão procurando se entender. E o que a série traz, os meninos caindo na machosfera, né? Nesse ambiente em que a ideia de que da misoginia, de as mulheres não valorizam os homens, técnicas de sedução, técnicas de se tornar o homem alfa, né? E aí isso encanta os meninos, porque, olha, finalmente encontrei uma resposta de como é que eu vou me encaixar nisso, finalmente descobri o que as meninas querem, finalmente descobri como é que eu posso ficar forte, bonito, atraente, né? Eles até têm nome para isso, como é que eu posso virar um Chad. E aí eles fazem isso e não encontram a resposta, porque não é disso que a gente está falando, só que precisa de maturidade. Então, só voltando agora para o Hélio. Esse relato é maravilhoso. Assim, a gente entende que nós já temos essa maturidade. Como é que um pai e uma mãe explicam isso para um adolescente? Se é que dá para explicar. A gente, com a nossa maturidade, entende perfeitamente. A explicação é genial. Assim, por que eles vão para a internet? Foi muito bacana o que você falou. Mas a gente consegue traduzir isso para eles? A gente precisa entender, Mário. Porque o ponto é, os pais não estão entendendo isso. Eles saem para trabalhar, a gente sai para trabalhar, e a gente volta e dá para os nossos filhos o melhor. Certamente a gente está dando o melhor do que a gente recebeu, porque é essa a nossa intenção, né? Eu acho que quando o Marcos, quando o Osimar falam, eles estão falando disso. A gente está sendo o melhor pai, a melhor mãe que a gente dá conta de ser. E aí damos o melhor computador para os nossos filhos, né? E tudo bem, nesse mundo virtual eles vão encontrar com seus amigos, a gente já conversou sobre isso. A internet não é um lugar perigosíssimo o tempo todo, eles vão estar jogando com os amigos e tudo, mas nesses chats, nesses sites, com esses influenciadores, nesses fóruns da vida digital, eles vão receber essa informação. Eu estou afirmando, eles vão chegar nisso. Em algum momento eles vão ouvir incel, em algum momento eles vão ouvir red pill, e isso a gente não sabe. Sabe nem o que é. E eu acho que é exatamente o que a série traz. Porque a gente vê investigadores super competentes, eles vão em cima, mas não entendem, eles têm acesso a toda a informação do celular, do computador do menino, tudo. E eles não decodificam o que está ali. E os adolescentes, para eles não é nenhum código, é uma linguagem. Não é código nenhum, é uma linguagem, exatamente. Então, é disso que a gente está falando, é essa aproximação. Não dá mais para querer que só os adolescentes venham até o nosso mundo. A gente precisa chegar no mundo deles e tentar entender. Então, dizer que a gente não sabe, então assistir a série e falar, nossa, é verdade que esses emojis tem mais significado que outros. Me decodifica isso. Vocês já ouviram falar de Red Pill? O que é isso? Vocês já tinham ouvido falar de incel? E aí a gente dá o próximo passo com eles. Vocês sabem que isso diz respeito a machosfera, ou uma ideologia de gênero, a um sexismo, a uma ideia opressora, e aí a gente traz eles para o nosso mundo, mas a gente entra primeiro no deles, tenta entender os códigos, para então poder ensinar. Maravilha. Isso é o que a gente sempre fala aqui, né, Mário? Para eu saber aonde eu preciso orientar o meu filho, eu preciso saber qual é a dúvida dele, eu preciso saber qual é o mundo dele, eu preciso saber a realidade onde ele está caminhando, né, por onde ele anda, que aí eu consigo orientar. Então a gente não pode deixar tão solto, e eu acho que é justo isso, o que essa série nos alerta.
Adriana, você deu uma aula aqui para os pais como agir, como proceder, como explorar essa série e fazê-la uma ferramenta de aproximação entre pais e filhos adolescentes. Muito obrigado, viu? Provavelmente os filhos não vão querer assistir Eu juntos. já estou vendo algum pai ou mãe pensando assim, e quando eu falar, filho, vamos ver a série adolescente que é muito legal, só do pai e da mãe falarem que é muito legal, só, não, Eles não vão vou fazer querer. outra coisa, vou pro celular. Até porque eu acho muito que todos eles já assistiram. Se a gente Tá já chegando agora pra assistiu, gente, é porque... eles já devem ter assistido. Então eu até acho que assistam, entendam isso que a gente falou, né? O cyberbullying, o bullying de um jeito cibernético, né? Que são esses emojis, essas criptografias. Tenta entender, depois vai e conversa com eles, né? Chega falando, eu assisti essa série e queria que você traduzisse ela para mim. Essa série precisa de legenda e não em português. Precisa de legenda em adolescentenês, sei lá. Né? Na Tradução da linguagem deles. Né, a tradução da linguagem deles para eles Adriana, ensinarem essas coisas e até saber se os seus filhos já ouviram falar de incel, dessas teorias conspiratórias e o que mais, porque aqui ele aborda, como eu disse, né, um ponto específico para os meninos. Então, machosfera, ensinando os meninos técnicas de sedução e como ser um macho alfa. Ok. Tem a área das meninas, né? Tem a parte toda de transtorno alimentar, que também está nesses fóruns, que também... E vem do mesmo jeito, influenciadores com milhares de seguidores, milhões e milhões de seguidores, com força de voz, de autoridade, né? E ensinando o que nenhum de nós ensinaria na nossa casa. Então, vamos entender onde eles estão andando, quais são as urgências, necessidades deles e esses códigos de emoji aí. Tá? Maravilha. O que eu aprendi nessa minha pesquisa aqui até a tacinha de vinho não é inocente. Ah, é? A gente copo de leite, tudo Tem um isso significado para eles. é tudo criptografado. A gente chama de criptografado para nós analógicos entendermos. Não é, eles não tentam esconder da gente, eles só tentam ter uma linguagem deles. Entendo. E eu acho que não só apenas os pais não conhecem essa linguagem, os professores provavelmente também não. Eu Todo acho que mundo só os da nossa adolescentes. idade. Só eles, enfim. Eles, desculpa, Mário, Sim. eles e todos esses influenciadores e os ativistas dessas ideologias perigosas. Adriana, que bom que você aceitou nossa tarefa, então, de ver essa série e comentar aqui. Que bom, porque agora certamente os pais vão assistir com outro olhar e entendemos a importância de fazer disso um caminho e um canal de diálogo, né? Puxar daí um diálogo para que a gente nos aproxime da linguagem e assim, consequentemente, das pessoas, dos filhos, das filhas, enfim. Isso. Que bom que você veio aqui e trouxe esse alerta, eu vou dizer alerta pra gente. Vamos ver a série, conversar com a garotada. Lembra, Mário e ouvintes, há alguns anos atrás, eu tentei lembrar, não resgatei isso, que teve uma história dos pais comprarem pulseirinha colorida para as crianças. Lembro. E estava todo mundo comprando e dando isso, e tinha umas que eram mais raras, outras que eram mais difíceis de achar, e era uma febre, virou febre. E foi mais ou menos na época de volta às aulas, assim, então estava verão. Era uma coisa inocente, do nosso ponto de vista de pais e mães, inocente e super adequado com esse país tropical, coloridinha e tá. Até que eu descobri, e aí fui na televisão, vim aqui na rádio, que cada cor eu lembro desse alerta significava uma coisa e aquilo fazia parte de uma brincadeira de pedófilos para quebrar a pulseirinha e então ter permissão de beijar na boca e daí para mais, né? Passar a mão, enfim. Então, é disso que a gente está falando. Tem um código
que esse pessoal das ideologias, quem criou sabe por que criou. Os adolescentes entram de gaiato nisso, eles não sabem, eles só acham que isso é muito interessante porque o influenciador está dizendo que é legal, né? E é uma teoria conspiratória, mas tem lógica, né? Então tá bom, a gente precisa entender que adolescente ainda não amadureceu o lado cognitivo, afetivo, moral, eles estão nessa fase de transformação. Isso é o cruel dessa história. Uhum. É que pegam pessoas despreparadas e em busca, sedentos por um manual de como fazer e acaba eles caindo nessa armadilha. Então vamos salvar os nossos filhos disso, entendendo esses códigos. Que bom que você veio aqui, Adriano. O Gabriel quer falar com você também, mandou um áudio pra gente. Boa tarde, CBN. A minha sobrinha hoje, eu tenho uma sobrinha hoje que tem 19 anos. Ela com 15 anos, ela desenvolveu bulimia e quase se tornou anorexia. Graças a Deus foi a tempo que a gente conseguiu perceber que ela estava se alimentando muito pouco. Tudo que ela comia, ela acabava vindo para o banheiro. Então, assim, conseguimos reverter o quadro, graças a Deus. E esses dias agora, há pouco tempo, conversando com ela, que até então ela não falou mais sobre o assunto, ela só melhorou. E na semana passada, a gente conversando, justamente por conta dessa série, ela falou que o que fez ela desenvolver isso, que deu a curiosidade de começar a fazer, ela, apesar dela sempre ser magra, bonita, foi justamente influenciadores. Ela vendo coisas na internet, acabou influenciando ela a prática da bulimia e outras coisas, né? Olha isso. É isso, tá vendo? Nossa, o depoimento dele vem muito ao encontro do alerta que você trouxe. É isso, Gabriel. Obrigada de coração por você compartilhar isso, porque sai um pouco da área técnica, né? E tem um exemplo real. Obrigada mesmo. E fico muito feliz de saber que a tua sobrinha saiu disso e conectou de novo com a vida, com o sentido da vida, porque é isso, eu acho que o importante da gente ensinar para os nossos filhos e filhas adolescentes nesse período em que eles estão passando por essa turbulência é que a vida vale a pena e eles são muito bons na unicidade deles. No ser único que eles são, e a gente pontuar no que eles são bons, para eles irem ouvindo isso, né? Não, porque você talvez não seja a pessoa mais bonita, né? Então, óbvio que a gente não vai falar isso, a gente fala, olha só, você tem essa habilidade, você tem essa competência, você tem esse valor. Nossa, você é uma pessoa tão generosa, tão amiga, olha quantas amigas você tem, olha quantos amigos você tem. Apontem, pais e mães, o que os filhos têm de bom, para minimamente ser um antídoto para essa sociedade que cobra de nós todos, mas de novo, os adolescentes estão mais vulneráveis a isso, né? Esses valores tão superficiais, tão bobos, tão efêmeros, né? Beleza, status, riqueza, não é isso, popularidade, não é disso que a gente está falando. A gente precisa realmente ajudá-los a enxergar a potência dos valores morais. Maravilha, Adriana, maravilha, sempre bom. E hoje foi melhor ainda ouvir a Adriana Mider aqui na Rádio CBN. Está feito o alerta, está dada a dica de como você pode fazer dessa série um instrumento para melhorar sua comunicação e ajudar os seus filhos.